Boa noite, bom dia, boa tarde, satisfação, caverna. Então vem, Lema Jean na voz. Estou aqui comigo hoje com a nossa Lema Otávio. Boa noite, Satisfação, Otávio, como galera. é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Tirando o friozinho, mas tamo Nossa, bem, nem vamos que fala, São vamos. Paulo tá uma friaca, hein, caverna? Tá difícil, tá difícil. Antes da gente começar a falar do vídeo, falar dos patrocinadores, eu que já queria, primeira coisa, começar a pedir para vocês dá uma força pro nosso canal. Lembra de curtir, se inscrever, compartilhar. Tem link no nosso grupo do WhatsApp também para trocar ideia com a gente. Dá essa força pra gente ajudar a gente a crescer. Curte, compartilha, segue a gente, se inscreve no canal. O joinha tá aqui embaixo, é super facinho. E aí você já dá essa força pra gente crescer. Antes da gente começar com o deck velho de hoje, vamos falar dos nossos parceiros da TCG e dos Reis. Porque, mano, TCG Inbox é sempre muito, 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 muito bom. Os produtos deles são absurdos de bons. Deckbox normal, deckbox personalizada, deckbox de parceiro, seja porque você vai jogar Commander, seja porque você vai jogar Flash and Blood, não Já importa o Star card game, ele tem um Wars, produto para você, Star Wars, Lorcana, que for. mano, o que for, ficha, qualquer acessório para TCG, fala com a TCG Inbox que eles fazem para você, impressora 3D, produto de qualidade. E aí, quando vocês forem comprar, usa o nosso cupom LHAMA5 para ter 5% de desconto em qualquer compra no site da TCG. Com o nosso cupom, você garante esse desconto e dá essa força pra gente. E com o nosso segundo parceiro também, que é um parceiro mais recente, a gente ainda não tem o produto deles para mostrar para vocês, porque a gente ainda está pensando na personalização que a gente quer pro a trazer aqui depois para vocês, mas é a dos Reis, as dos Reis Playmats, mano. Não tenho o que dizer, o produto dos caras é absurdo, de verdade, é muito bom mesmo. Os caras fazem playmat foil, e não é foil só no playmat inteiro. Você pode colocar áreas específicas do playmat, tem playmat personalizado, eles têm vários desenhos da hora no site deles para você, se você quiser pegar alguma coisa que já tem lá. E aí quando vocês forem comprar, a mesma coisa, Lhama 10 para dos Reis, Pra ter Lhama dez por 10 para ter cento de 10% desconto. de desconto em qualquer compra no site da dos Reis e dá essa força pra gente. A gente vai ficar muito agradecido e ajuda a gente a crescer e poder continuar trazendo conteúdo, continuar fazendo essas coisas que a gente está fazendo aqui para vocês. Falaram que vale muito a Então, pena. vale muito a Só pena, vale muito a recomendo. pena E demais. Janzinho, o Então, que é o deck velho? introduções fora do caminho, vamos começar. A gente vai fazer o deck velho hoje. Para quem não sabe, deck velho é um quadro que a gente tem que os nossos seguidores no grupo do WhatsApp mandaram uma lista contando o que é o deck, o que o deck deles fazem hoje, qual que é o plano de jogo básico do deck, quem é o comandante. E o nosso intuito é transformar essa lista desse deck. A gente vai tentar manter o plano de jogo base e, e mais ou menos a mesma média de orçamento que o deck original já tinha. A gente vai tentar manter essa média de orçamento e vamos transformar o deck de algum jeito. Pode ser pra Se melhor ou pra vocês pior. voltarem no nosso canal, não, a gente vai transformar. Se vocês voltarem no nosso canal, o primeiro deck velho que a gente fez já está no nosso canal para vocês assistirem também. Se vocês não viram, já volta lá, assiste também que tá bem legal, já curte e já dá essa força pra gente. E é isso aí. Bora falar do nosso segundo deck velho de hoje. Então tá, bora lá. Então, gente, hoje o deck velho é o deck do Rael. É um deck de Lagomos, Mão do Ódio. Ele é um deck onde ele vai procurar fazer criaturas, sacrificar criaturas para batendo, criaturas que entram e morrem logo em seguida, e dano direto com mágicas para poder causar dano na pessoa e tentar finalizar o jogo desse jeito. E usando o Lagomos para tutorar essas coisas para poder ficar mais fácil ele conseguir esse objetivo dele. Só que ele também não Exatamente. estava tão contente com isso. Então ele pediu pra gente ver o que a gente pode fazer para ajudar ele.
Exatamente. Aí a gente pensou, pegou esse deck do Lagomos, que é um deck que usa o Burn para controlar o jogo e ganhar o jogo, e usa do Lagomos como tutor. E o deck do Rael, o que a gente pensou foi, ele virou um Black Waltz número 3, comandante novo aí, incomum, inclusive, de Final Fantasy. Importante a gente fazer um adendo aqui só, Taverna, para vocês saberem, quando o Rael tava falando da lista dele, ele falou que ele queria um deck que tivesse um que fizesse coisas meio que como um mago negro faz, né? Que tivesse alguma interação também com elementais e bichões assim, mas que fizesse coisas que nem o mago negro faz. E aí o que a gente pensou foi exatamente os magos negros do que tem no Final Fantasy, que são magos que causam bastante dano e que fazem bastante coisa. Quando você casta E aí a gente mágica, faz pegou qualquer coisa, ele vai causando dano. exatamente. Aí é isso que a gente pegou. A gente pegou uma temática que ele já fazia, que é abusar de mágicas de burn e castar mágica para. Só que a diferença é que agora o nosso comandante serve de finisher. Porque, para quem não sabe, o Black Waltz número 3 é uma criatura, tá na tela aí para vocês. É uma criatura 4 manas 2/2 voar, Death Touch. Quando a gente casta qualquer mágica de não criatura, ele causa 2 de dano em cada oponente. Então, o nosso intuito do deck vai ser esse. A gente vai ter um monte de carta no deck que dá dano, que aumenta dano, um monte de mágica instantânea, as mágicas de burn que o deck já tinha, ainda tá no deck, e o plano de jogo do deck é esse. É um pseudo Spellslinger. Spellslinger. A gente quer castar um monte de mágica, até tem Gavinhas da Agonia e Metralha no deck, para servir de finisher se precisar, dependendo se a contagem de Storm estiver alta. Mas o intuito do deck, na realidade, é usar essas mágicas de dano de burn para conseguir ir matando os oponentes e controlando os bichos da mesa com esses danos, enquanto as nossas criaturas vão dando dano na mesa enquanto a gente casta a carta. Vai só Então a gente colocou, ajudar, por exemplo, ele vai ser beneficiado por jogar o jogo. exatamente, exatamente. O intuito é isso. Sempre a gente tentar buscar uma estratégia que beneficie a gente por jogar o jogo. Nesse caso, o benefício que a gente vai tirar é de dar dano nos oponentes. Então, além do comandante, tem o Coruscation Mage, que dá 1 de dano, não dá 2, mas ele tem Offspring. Então, se você pagar 2 manas a mais, você faz mais uma cópia dele. São dois A bichinhos. Firebrand Archer, que também dá dano, 1 de dano a cada oponente por não criatura. E o Cassidy Flame Breather, que faz a mesma coisa, 1 de dano sempre que castar uma não criatura. Redundâncias para o nosso comandante, sempre importante. A gente manteve algumas cartas que ele já tinha, tipo o Runaway Steam King, que é um bicho muito forte, Fo- a gente conseguir fazer dano e ter sempre mais mana para fazer as coisas. Pathfinder ele também usava, que é um demônio que pode servir para remover artefatos chatos que estão na mesa. E a gente colocou a Lagomos no meio do deck exatamente porque, como o nosso intuito é usar umas mágicas de burn para matar bicho, ela ainda pode servir para tutorar coisa que a gente precisa. A Ashlyn que ele já usava, o Artista da Fornalha da Fundição. Esse bicho é uma MVP do deck. Sempre que você Muito casta ou bom. copia uma mágica, você cria um tesouro. Então ele vai sempre alimentar mana de qualquer cor pra gente fazer o que a gente precisa. E ele também se importa com o seu Storm também, né? Então, ele tem Magecraft, né? Então ele triga quando a gente casta ou copia uma mágica. O que é melhor ainda, porque se você casta um metralha com um Storm de 5, ele vai trigar para o original, mas as 5 cópias que estão na pilha, para continuar fazendo. Exatamente. Aí a gente adicionou também uma Judite, porque ela pode dar Death Touch e Lifelink para as nossas mágicas, então qualquer mágica que dá 1 de dano em todas as criaturas, limpa a mesa se eu precisar, enquanto a Judite estiver na mesa, e se eu precisar, além disso, ela faz corpo para bloquear se eu precisar também, então muito forte. E se E o você também Incinerador de precisar, e Chandra, se você precisar de vida também para poder abusar, que preto precisa de exatamente, o muita, às vezes você Lifelink paga a também, o vida para fazer Lifelink as também é muito coisas, forte. você também consegue recuperar a sua vida. Exatamente, exatamente.
E aí, além disso, é um incinerador de Chandra, que é um bicho de 6 manas, só que ele reduz as 5 genéricas dele para cada um ponto de dano que o oponente sofreu, ele reduz um. Então, a gente sempre vai pagar ele muito menos do que 6 manas quando for fazer. E o que ele faz é quando uma fonte nossa causa dano num oponente, esse quando uma fonte que nossa causa dano não de combate a um oponente, a incineradora de Chandra causa aquela quantidade de dano a uma criatura ou Planeswalker que aquele jogador controla. Então, além do nosso comandante causa dano no oponente, causa 2 de dano no oponente, a gente ainda pode usar esse 2 de dano para matar algum bicho. Se a gente tiver com a Judite na mesa, o 2 de dano é com toque mortífero, então a gente consegue limpar na Matar? mesa, consegue fazer coisa. Ah, não, com a Judite não é. Mas ainda assim, você consegue dano, você consegue limpar coisa. É bem interessante. Assim, e isso vai dar também uma boa estratégia pro deck para ele poder se auto-repor, né? Para ele poder fazer o que ele quer, que é matar bicho. Principalmente também para poder abusar do Lagomos também. Exatamente, exatamente. A gente conseguir ir controlando a mesa e matando bicho e dando dano. É isso que o deck quer fazer. Aí a gente adicionou algumas cartas de draw e o deck tava que porque como a gente não tem mais o tutor na zona de comando, então a gente precisa alimentar o draw ainda. Então Faithless Looting é uma carta muito forte para fazer o draw. Adicionamos também Tormenting Voice, ele já usava. Círculo do Poder é uma carta que dá draw, que além de dar draw de Final Fantasy, e além de dar draw, cria uma ficha de Black Wizard, que é um bicho que faz basicamente a mesma coisa. Castou numa criatura, um de dano em cada oponente. Adicionamos também mais uma coisa de draw que eu tô esquecendo aqui. Ghostly Plunder também ele já usava. Cadê o outro draw? Transpose aqui. Transpose. Transpose também é outro draw de Final Fantasy bem forte. 3 manas instantânea, dá um draw, descarta uma carta. E se a gente castou Transpose da mão, vai criar também o Black Wizard. Só que Transpose tem rebote, então a gente vai poder usar ela de novo depois e dar mais um draw e filtrar mais coisa. O que é bem interessante. Aí outra coisa que a gente fez foi adicionar algumas mágicas que fazem mana, que estava faltando no deck. Então a gente adicionou Dark Ritual e adicionamos também o. Cadê a mágica de 2 manas? O Ritual Pirético. Ritual pirético. Eu acho que é feitiço, né? Então, eu acho que a gente não adicionou, então. Não tô achando. O Infernal Plunge ele já usava. Faithless Looting, Grip Shot. Não, não adicionamos Ritual Pirético, mas não tem problema. A gente adicionou o Dark Ritual para ajudar a fazer mais mana e acelerar o comandante, ainda assim. É uma carta forte. Adicionamos o raio também, Que que a não. lista original não tinha, e como o nosso intuito é sempre dar dano, e com burn, nada mais justo do que usar um raio, que é a carta mais icônica do burn, para fazer isso, Sim, né? Adicionamos e ele tem as batalhas também que ajudam a aumentar esse dano, né? as batalhas é legal de falar também, que é uma carta que já estava no deck, e Sim. que a gente manteve as 2 batalhas. A batalha de regata, eu vou clicar aqui para vocês verem melhor. A batalha de regata, invasão de regata, quando ela entra no campo de batalha, 4 de dano em outra batalha ou oponente, 1 de dano em até uma criatura, e a parte importante está no lado de trás da batalha, porque é um bicho 4/4 com destreza, e quando uma fonte não criatura nossa causa dano a uma criatura batalha ou oponente, causa 2 de dano a mais. Então, Então, enquanto essa batalha estiver flipada, o nosso raio, ao invés de dar 3 de dano, vai dar 5. isso é A gente aumenta muito. bastante a quantidade de dano, é muito dano, a gama de bicho que a gente mata é muito maior. E, além disso, a outra batalha, a Invasão de Karsos, também é bem forte. Quando ela entra, dá 3 de dano em todas as criaturas e Planeswalkers. Então, se tiver precisando limpar a mesa, dá para fazer 3 de dano, dá para fazer um estraguinho com bastante bicho na mesa. E a parte de trás também, MVP, é um bicho 4/4 que tem Ward 2. E quando a gente casta uma mágica, essa carta dá 2 de dano em cada oponente. Então é mais uma redundância de dano, só que agora para qualquer mágica. Então castou bicho, castou qualquer coisa, 2 de dano em cada oponente.
E isso ajuda bastante a fazer a chegar no objetivo principal do deck, que é o quê? Que é matar os oponentes através de você castar mágica, que é o que o deck vai Exatamente, procurar fazer. E exatamente, esquecendo de um pequeno detalhe, a gente focou esse deck para ser um bracket 2. exatamente. O deck é focado para ser o Bracket 2, abusar das coisas que a gente pode fazer dentro do Bracket 2. Então, aí abusar das cartas que ele já usava, porque a lista dele já usava a Ashley, Flame Dancer. É uma carta muito boa, muito legal de usar em qualquer deck que joga com o Storm. Tá na tela para vocês verem. 4 manas, 4/4. Você não perde mana vermelha. Então, a mana vermelha é a sua mana que você pode ir acumulando ela na pool para usar depois, o que é muito forte. E além disso, a habilidade de Magecraft dela é muito forte. Quando a gente casta ou copia uma instantânea ou feitiço a primeira vez, dá um loot, descarta uma carta, dá um draw. Todas as vezes que a gente castar instantâneo ou feitiço, sempre dá um draw e descarta uma carta. Só que se foi a segunda vez que essa habilidade resolveu, além de dar um draw e descartar uma carta, ela vai dar 2 de dano em cada oponente e em cada criatura que eles controlam. E se for a terceira vez, além de dar o draw e descartar uma carta, adiciona 3 manas. Então, sempre que a gente estiver indo fazendo o nosso Spellslinger de casta um raio, mata um bicho, casta outro raio. Se a gente tiver com a Ashley na mesa, a gente vai conseguir filtrando o deck, buscando mais coisa, abusando muito mais do que o deck já quer fazer com o Spellslinger, dando draw, dando dano, fazendo mana para seguir fazendo loop. Porque, Então, principalmente no Bracket 2, é uma. Você não tem tanto draw, né? Para um Spellslinger consistente. Então, isso é uma forma de você conseguir. Mesmo você tendo que descartar uma carta, é uma forma de você ir indo repondo sua mão. exatamente, exatamente. E é importante a gente lembrar, porque o deck está com poucos tutores, e os tutores que a gente manteve são tutores que o Rael já usava, que é O próprio o comandante antigo. Alagomos, que está no meio do deck, o comandante antigo que a gente manteve nas 99, porque é uma carta de tutor bem legal e que dá para abusar do jeito que a lista está montada hoje. O Jornal de Tamil, que também é uma carta que dentro do Bracket 2 é bem legal, apesar de ser 5 manas para fazer. Você poder ter uma pista todo turno é bem bom. E poder tutorar depois o que você precisar também é muito forte. E tem mais uma carta que tutora que ele estava usando no deck, se eu não me engano, que eu não lembro qual É que que é. Eu acho que tutorava não. Land. Ah, não, Tutora Land não. Então é isso. Eu que confundi. Desculpa, Caverna, eu confundi. E aí, além disso, uma coisa interessante também que ele usava na lista e que a gente achou legal manter é o Run Chanter Spike. Porque o comandante voa, tem toque mortífero e a gente vai encher o nosso cemitério de instantâneo e feitiço. Então é super fácil da gente fazer o Enchanter Spike, equipar no Black Waltz e ele ficar mais 5 mais 0 mais 6 mais 0 e a gente começar a bater. E além disso, ainda tem mais uma possibilidade de tirar alguém por dano de comandante. Sim. Então é uma estratégia legal também que super dá para fazer. É, A gente arrumou também a base de ramp Além de disso, artefato deles. exatamente, adicionamos algumas coisas um pouco mais eficientes clássicos de só ring, Sinete Arcano, Talismã, Sinete Rakdos, adicionamos algumas coisas. Esfera do Comandante é bem forte. 3 manas, adiciona mana e você pode dar um draw na hora que você quiser, ela não precisa virar. É bastante forte. A base de mana a gente manteve, a gente não mexeu na base de mana dele, só ela estava jogando com 38, a gente reduziu para 34 Porque eu também não tinha e tiramos necessidade de ter 20. tanta mana quanto ele tinha deixado antes. Então, não precisa de 38 manas pro deck rodar. A curva do deck tá toda bem baixa, né? Então, com trinta e Sim. quatro manas, mas os ramps e as coisas que a gente propôs, o deck já vai rodar bem legal. É importante contar também que a gente adicionou um geyser de mana, porque geyser de mana é uma carta forte, faz bastante mana, vai fazer o geyser de mana no turno 7, no turno 8, vai fazer um monte de mana para conseguir fazer um monte de mágica, o que é bem legal. E, além disso, uma outra coisa importante que eu esqueci de comentar é que a gente adicionou a Tutela Sombria. É um draw consistente que vai ter todo turno para fazer mais uma carta, mais um dano, para fazer mais uma coisa para fazer em alguém. É sempre muito forte.
E como a nossa curva ela tá baixa, a gente, na maioria dos casos, vai tomar pouco dano pela coisa que vai flipar na tutela. Então vale super a pena usar, é muito, muito forte. E tiramos algumas coisas que ele estava usando, que o Rael estava usando que não pareciam pra gente tão eficientes assim, para a lista poder rodar. E Ele até tinha o. Como ele falou, quando ele tava conversando com a gente, ele comentou que esse deck foi uma coisa que, tipo, ele montou com as cartas que ele tinha. Então a gente deu uma pimpada pra ele poder. Uma pimpada não, deu uma melhoradinha pra ele poder falar, ó, esse deck fica melhor rodando desse jeito. Não que seja obrigatoriamente necessário fazer esse deck dessa maneira. Mas foi um modo que a gente achou de exatamente, adequar ele pro deck, pro Bracket 2 e ele ser eficiente. exatamente, é uma forma de trazer eficiência, deixa o Zeke divertido, mantém a estratégia que ele já queria fazer. E é essa estratégia de dar dano, de matar bicho com dano, meio mago negro. Então, o deck mantém a estratégia, mas com um pouco mais de eficiência e com um pouco mais de velocidade, mantendo mais ou menos o orçamento que ele já tinha, porque as mudanças que a gente fez foram todas cartas baratas. Acho que a única carta das mudanças que a gente fez que custa R$ 20 é o Kessig Flame Breeder, que, se não me engano, tá 20 ou 23 no mínimo da liga. O resto, a maioria das cartas é de tudo R$ 10 para baixo, então é super fácil de pegar, carta barata de colocar. E é isso. Eu acho que a lista ficou bem interessante, né? Ficou, meu, até eu gostaria de jogar com essa lista pra ver como é que funciona, viu? Não vou mentir pra você não. Demais, demais. Eu achei que ficou bem legal mesmo. Pra Essa quem lista ficou ficou bem legal. Meu, e pra quem quiser, essa lista vai estar salva no nosso Moxfield, como todas as, não só essa, exatamente. como todas as listas de todos os decks que a gente tá mexendo, todos os decks que foram usados em live também estão no Moxfield. Então, gente, Exatamente. Todos vocês lá os têm decks que a acesso gente a uma fizer. infinidade de opções, de sugestões e de maldades pra vocês poderem ter ideias legais pra jogar. Exatamente. Todo deck que a gente está fazendo de deck velho, a gente está colocando no nome. A primeira coisa é no nome do quadro, deck velho. Então entra no nosso Moxfield, pesquisa lá pelo nome deck velho e vai achar todas as listas de deck velho que a gente já fez, vão estar lá para vocês pesquisarem. Na hora que sair esse vídeo, a lista só vai estar visível na hora que sair o vídeo. Então, todas as listas de vídeos que já tem, todas vão estar no nosso Moxfield também, para vocês acompanharem, para ver o que está lá. Além dessas, das listas que a gente já jogou, das nossas lives e todas as outras listas que a gente usa, tá tudo lá no nosso Moxfield também. E se vocês quiserem sugerir um deck pro deck velho, faça parte da nossa comunidade do WhatsApp. Lá você vai ter o canal lá do deck velho, onde você posta o seu deck. A gente vai mexer nele e vai tentar agradar o máximo possível vocês. Eu ia falar isso aí. Se quiser trocar ideia com a gente, quiser participar do deck velho, entra na nossa comunidade do WhatsApp. O link tá no nosso perfil aqui do YouTube, mas no nosso Instagram também tem Linktree para Todas as vocês nossas pegarem redes. com os links do WhatsApp, exatamente. E aí vocês podem trocar ideia com a gente, jogar com a gente em live e mandar o deck com a descriçãozinha pro quadro, para esse quadro aqui do deck velho. Então vem E, participar também com a gente. e jogar não somente em live, porque também a gente, de vez em quando, a gente joga offline com a galera também, sem problema. Sempre que a Exatamente, gente tem um tempinho, exatamente, a gente tá jogando. exatamente. Então é isso. E é isso. Mais uma vez, Considerações, Otávio? meu, deck promissor. Não tenho muito o que falar, não. É um bom Spellslinger. E de Eu achei que Rakdos, tem potencial. que é um pouquinho fora do padrão, que o pessoal tá acostumado com o Izete, esse é no Rakdos. Parece ser bem legal, Então, apesar de ser bem focado em vermelho, né? Mas faz parte. então. Tem bastante espaço para otimizar se quiser bracket 3 até bracket 4. Sim, Tem bastante espaço para otimizar também, quem quiser. E o comandante é bem forte. dá E é pra isso. abusar bastante. Só lembrando vocês, Caverna, se vocês forem comprar na TCG, usa o nosso cupom LHAMA5 para TCG Inbox. E para todos os playmats que vocês vão comprar na dos Reis,
Usa o nosso cupom LHAMA10 para ter 10% de desconto e dar essa força para nós. Não se esquece, curte, compartilha, se inscreve no canal, entra nas nossas redes sociais, vem trocar ideia com a gente, que a gente vai ser muito da hora ter vocês na nossa comunidade. É Obrigado, isso. Otávio. Eu que Satisfação agradeço, Jean. Caverna. Até a Boa noite próxima. para vocês. Tchau, Tchau, tchau. tchau.